Fala, meus pandurinhos, como vocês estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, sem muita enrolação, vou falar de um MacBook que tem me surpreendido bastante. E isso tem chamado um pouco a minha atenção, que é o fato de muita gente estar querendo o MacBook Pro de 2011. Tanto ele, o MacBook Pro de 13 polegadas, quanto o MacBook Pro de 15 polegadas. Só que tem uma diferença entre os dois aí. E eu vou tentar aqui solucionar essa dúvida de vocês, de qual seria a melhor opção entre os dois, de 13 polegadas ou de 15 polegadas. Te garanto que no final eu vou dar uma dica aí bacana. Bom, como eu falei aqui, eu tenho me surpreendido bastante com a quantidade de pessoas que têm mandado mensagem aqui no canal perguntando se vale a pena ou não ter o MacBook Pro de 2011. Tanto ele, o MacBook Pro de 13 polegadas, quanto de 15 polegadas. Alguns também querem tirar a dúvida de um MacBook Pro de 11 polegadas, aquele que é pequenininho, né, que é o Air. Então esse vídeo eu já tenho aqui no canal. Se você procurar aí nos vídeos, vai ver que eu já tenho falando dele aqui. Mas vamos focar aqui no MacBook Pro de 11 polegadas. Vamos lá. Esse MacBook, ele já foi lançado aí mais de 10 anos. É uma máquina muito antiga, mas tão recente, assim, tão recente entre aspas, no que eu digo, no design. O design dele ainda chama bastante atenção, por mais que agora ele está começando a ter aquela cara de MacBook velhinho, porque a gente está começando a se habituar com os novos MacBooks aí ultra fino, né? Esses novos modelos de MacBook de 2020, 2022 e tudo mais. Esse MacBook Pro de 2011 ainda tem uma aparência, um design bastante agradável, ele chama bastante atenção aonde você chega, aonde você para, até porque ele tem aquele logo da maçã, né, que fica aceso, coisa que a Apple retirou. Eu não gostei muito, eu achava bacana, acho bacana, né, esse logo quando ele fica aceso ali e tudo mais, mas esses MacBook ainda tem essa questão, né, do design dele começar a aparentar estar um pouco antigo, mas assim, ele é um MacBook ainda muito lindo. E ainda falando do design dele, as conexões deles ainda são aquelas antigas, Thunderbolt, USB, apesar de estar voltando agora essa conexão SD, alguns MacBooks, o MacBook ele já tem, que é uma coisa bacana de se ter, que ainda se usa muito, até porque se você for parar para pensar, MacBook é para quem? Para quem é profissional, para quem quer estudar, então essas conexões acabam sendo bastante úteis no dia a dia. A tela dele, por mais que não seja uma tela Full HD, ela entrega bastante definição de cor, bastante cores vibrantes, e é algo que assim não chega a ser aquela tela ruim de se ver. Se você pegar algum notebook comum que não seja Full HD, você vê um certo desconforto, você vê umas quebras de pixels e tudo mais. Apesar dessa tela não ser Full HD, você não tem nem essa percepção de ver quebra de pixel, de ver falhas de pixel, ainda mais naqueles ícones, né? Quando você abre alguma tela, alguma aba que tem aqueles ícones lá em cima, né? Em alguns notebooks que a tela não é Full HD, você vê ele meio borrado, aquele pixel mal feito. Já aqui não, você vê bastante definição, cores bem vivas, você não precisa ficar calibrando cor, que nem eu já usei bastante no notebook comum, né? Uma coisa que me incomodava muito era você calibrar as cores certinhas, ainda mais numa época que eu gostava muito de manipular a imagem, ainda mais numa época que eu gostava bastante ali de editar vídeos, de editar fotos e tudo mais. Então isso é algo que incomoda muito para quem não usa uma tela Full HD. Essa aqui mesmo não sendo Full HD, ela entrega bastante qualidade, vai te adiantar muito nessa área, até porque se você for ter leituras nele, por exemplo, você vai ler PDF, vai ter definição boas, você não vai ter pixels ali quebrados nas letras e tudo mais, então você vai ainda ter um certo conforto em relação a isso, em relação a você manipular imagens, vamos dizer assim. Ainda mais se você for fotógrafo e tudo mais. Agora eu vou começar a entrar em detalhes técnicos dele aí de usabilidade. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas dá para usar, Felipe, esse MacBook? O que eu posso te garantir é que sim, dá para usar bastante esse MacBook. Tanto o de 13 polegadas quanto o de 15 polegadas. Existe uma diferença entre esses dois. Vou explicar já já, mas vamos lá. O de 13 polegadas, o que pode acontecer com ele? Bom, vamos. O sistema dele vai até o Ryzen. Você não vai conseguir mais atualizar o sistema de forma nativa. E o que pode causar nisso tudo, se você continuar apenas com o sistema antigo usando nele? Bom, se você usa programas para manipular alguma coisa, para trabalhar ou para qualquer outra atividade de estudo e tudo mais, a chance é muito grande de o programa não ser mais instalado nele, ainda mais se o programa tiver em versões atuais, em versões de 2023, 2022, aí ele não vai funcionar. Um exemplo, se você usa Photoshop e você conseguir baixar o Photoshop do ano de 2019, você vai conseguir instalar nele perfeitamente, vai rodar perfeitamente. Só que se você quiser colocar um Photoshop 2023, qualquer programa que seja mais recente,
já não vai rodar nele. O MacBook tem disso, você tem que estar tudo atualizado para ele rodar perfeitamente. E é por esse motivo que ele sempre entrega tudo liso. Ele é muito famoso por não ter falhas no seu sistema, por não existir falhas nos seus programas, que nem acontece com o Windows, né? Quando você usa Photoshop, quando você usa o Premiere, e fica dando aquelas falhas horríveis que você tem que ficar voltando toda hora. Já que no MacBook não acontece, justamente por isso, porque ele é todo integrado e para ele ser todo integrado ele tem que estar todo redondinho. Então se você quer um MacBook desse antigo e quer usar softwares atuais, você vai ter que instalar um patch. O patch ele não é tão assim difícil de se instalar, mas você tem que ter um passo a passo. Eu vou fazer um vídeo em breve de como instalar um patch em um MacBook antigo para vocês verem como é que é. Não é tão difícil assim, eu já vi alguns vídeos aqui de pessoas ensinando a instalar patch e eu acho assim que dá uma volta muito grande, não precisa disso tudo, mas assim, eu entendo perfeitamente, porque tem pessoas que tem que ter ali o passo a passo, né? Mas eu vou tentar ser o mais transparente nesse vídeo. Então, em relação ao software, é isso. Pararam no High Sierra. Se você quiser instalar o WhatsApp, por exemplo, aquele WhatsApp, né, de desktop ali, você não vai conseguir porque é antigo, não vai rodar nele. Então, no máximo que você pode fazer é usar o WhatsApp Web e alguns programas web roda, mas mesmo assim, recentemente eu notei, quando você abre uma aba do Chrome, ele já tem um aviso lá que em breve não vai ter mais suporte, né? Bom, agora eu vou começar a explicar para vocês algumas características e atenções que vocês devem ter ao comprar, ao adquirir este MacBook. Como eu já fiz um vídeo aqui falando do MacBook Air 2011, e muitos de vocês ainda têm essa dúvida sobre o MacBook 2011, vamos lá, o MacBook Air, por ele ser bastante fino e ser tudo integrado na placa dele, no máximo que você consegue fazer de upgrade nele é de SSD, mais nada, ponto. Você até consegue aumentar a memória dele, mas aí você tem que levar para uma assistência. Essa assistência vai soltar as soldas da memória dele e substituir por outras soldas, que é um serviço bastante trabalhoso e acaba saindo caro e não compensa fazer isso nesses MacBook muito antigos. Já o MacBook Pro de 2011, tanto de 13 polegadas quanto de 15 polegadas, você já consegue fazer upgrade de SSD, você consegue fazer upgrade de memória e você consegue ainda, que é uma coisa bastante bacana aí para quem gosta muito de armazenamento, é tirar a gaveta de DVD e CD dele e colocar ali um adaptador, podendo ter mais um HD, ou seja, você vai ter mais um HD para armazenar arquivos ali e ter ainda mais espaço interno aí para você guardar seus arquivos. Isso é uma coisa que eu acho fantástica nesses MacBooks antigos, porque essa probabilidade de fazer um upgrade máximo nele vai até o 2012. 2012 em diante, você já não consegue fazer mais isso, ele fica mais restrito, e até mesmo os mais recentes estão mais restritos ainda de você não conseguir fazer mais nada. Ele está totalmente blindado ali, você só consegue fazer alguns upgrades em autorizadas não, algumas assistências, e mesmo assim sai muito caro e tem um risco enorme de você perder o seu MacBook. Então, a vantagem de você ter um MacBook Pro de 2011 é essa, que você pode fazer o upgrade máximo. Agora, na escolha entre o 13 e o 15, vamos lá. Aqui agora tem uma dúvida, algo assim que é de se pensar muito, você tem que pensar bastante, porque se você forem pesquisar aí, o preço do de 13 e o de 15 é quase o mesmo, só que aquilo, né? O de 15, ele normalmente vem com um processador i7 e placa de vídeo, já o de 13 não. Então, você fica nessa dúvida, caramba, eu pego um de 13, de 15, e às vezes o de 15 pode parecer mais tentador, só que o de 15 tem uma armadilha e um risco maior do que pegar um de 13. Por quê? Na época que foi fabricado o de 15 polegadas, ele teve uma falha de projeto que muitos acham que o chip da AMD é que dá problema, que é um chip muito problemático, ele dá defeito, mas não. Apesar de, sim, pode-se considerar um problema, não chega a ser um problema, que foi, na verdade, uma qualidade de solda que eles colocaram ali no chip. Para quem não sabe, esse chip tem um monte de esferas embaixo dele, onde se conecta ali com a placa, são esferas minúsculas que se conectam com a placa e ele fica ali soldado junto à placa. Você não consegue remover ele da placa. E nessa época eles colocaram uma espécie de esfera, que eu não me lembro agora qual, que era de baixa qualidade, ela não suportava
uma temperatura muito alta, e o defeito que tinha, né, vamos dizer assim, defeito que tinha nesses processadores da AMD é que eles esquentavam muito, e quando esquenta muito, você acaba derretendo algumas soldas e podendo até trincar. E o mínimo de trinca que tem nessas soldas pode ocasionar aí naquelas famosas falhas de tela, que fica tudo borrado, fica tudo quadriculado e o MacBook não funciona. O MacBook ele tem muito disso. Ele é cheio de sensores, se qualquer componente dá defeito, ele para por completo, ele não funciona mais, diferente de alguns notebooks aí que possa funcionar se algum componente dá defeito. O MacBook não, ele para de vez. Até mesmo um trackpad ali, se ele der defeito, ele vai acelerar o cooler vai ficar disparado, você não vai conseguir nem usar ele direito. Pra você ver como ele é todo cheio de sensor em todos os seus componentes, até mesmo um MacBook desse bem antigo. Já o MacBook Pro de 2013, por alguns dele não ter essa placa AMD, ele acaba não tendo tanto assim defeito como de 15 polegadas. É difícil você ver um MacBook Pro de 13 polegadas dando defeito na placa de vídeo. Até tem sim bastante aí, mas a maioria é o de 15 polegadas que acaba dando defeito justamente por ele aquecer muito mais. Só que tem uma questão aí, o MacBook Pro 2015, a Apple chegou a consertar na época. Os meados de 2011 para frente, eles foram trocados as esferas, mas mesmo assim alguns ainda vinham dar problema. Não era todos, mas eles deram sim uma melhora na época, consertando isso daí, até porque é Apple, né? Eles agem até bem rápido. Então, se você procurar um MacBook aí e pelo serial number dele ali, você entrar e ver que ele é o final de 2011 ou meados de 2011, ele é um pouco mais seguro ter um MacBook desse do que os do início de 2011. Os do início de 2011 você quase não encontra. Se você for ver aí, a venda pediu no serial number junto ao vendedor e ver, dificilmente você vai ver início de 2011, até porque eles consertaram isso muito rápido. Mas é um risco a se correr quando você tem um MacBook desse, mas é um MacBook que tem um desempenho muito bacana. Tanto o de 13 polegadas, tanto de 15 polegadas, os dois têm um desempenho bacana, desde que você coloque os 16 GB de memória. Como eu disse há pouco tempo, você consegue fazer um upgrade máximo nele e não sai caro você fazer um upgrade máximo nele. Você colocando aí uns 16 RAM de memória, SSD e fazendo as prevenções dele. Troca a pasta térmica e limpa a sua placa interna. Isso é algo aí que muitas assistências faz. Se você não tiver segurança em fazer, algumas assistências pode fazer. Eu até faço serviço. Eu posso até divulgar aqui para vocês aqui. Se quiser fazer limpeza interna do MacBook, vocês podem entrar em contato. Eu posso até deixar aqui o meu e-mail aqui, a gente conversa, vê como é que fica. Então fica tudo certinho, faz essa limpeza aí, o seu MacBook vai durar muito. Eu já fiz vídeo aqui explicando os motivos de a maioria dos MacBooks queimar. Eu já vi muito assim, mas é muito mesmo, MacBook queimar simplesmente, cara, por falta de limpeza. Eu tenho um vídeo aqui, acho que eu já mostrei alguns vídeos aqui de MacBook que já chegou aqui, de ter aranha dentro, de ter aquela oxidação verde, que assim, o MacBook ele liga, fica lento e você acha que o MacBook está tendo defeito, mas é sujeira, são os componentes ali quase entrando em conflito e em alguns casos não tem mais recuperação. Então você tem que fazer essa prevenção, ainda mais quem mora em região litorânea aí, perto de praia. Isso é algo que tem que fazer basicamente aí no mínimo de 8 em 8 meses aí, para você ter um MacBook que dure bastante. Essas máquinas aqui eu já tenho um relato delas, não precisa nem de relato, né? Você já deve ter visto aí que tem muito MacBook funcionando de 2011, 2010 aí, funcionando em perfeito estado aí. Então você vê, é um MacBook, se você tem suas prevenções, se você cuidar, ele dura mais de 10 anos aí tranquilamente com você. Se eu fosse dar um veredito final aqui, se eu fosse dar aqui uma definição única aqui, eu diria que sim, cara, vale a pena ainda você ter este MacBook. Como eu disse, é um MacBook que se tiver todas as prevenções em dia, se ele estiver funcionando tudo certinho, ainda dura bastante. Você pode fazer essa questão de instalar um patch nele. Normalmente as pessoas, o patch melhor que está tendo agora no momento é o Sonoma, que ele está vindo bem leve, ele está vindo bem aí, ele está vindo com as suas funcionalidades todas aí quase sem falha nenhuma, apesar de ter alguns defeitos. Eu já testei sim esse patch, ele tem algumas limitações, mas assim, na maioria para uso aí do dia a dia, você quer instalar um programa, você quer usar para trabalho, tem que estar com o sistema atualizado,
ele serve sim bastante, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse pad. Então o que eu posso dizer é que vale sim ainda ter esse MacBook, desde que você tenha essas atenções aí na hora de comprar ele. Se tiver tudo certinho, carregador original, que eu sempre falo, você tem que ter atenção nisso. Eu acho que a peça mais fundamental de você comprar um MacBook usado é logo perguntar o carregador original. Se o carregador não é original, já foge disso, porque carregador é um dos fatores também que queima o MacBook. E tirando isso, é conferir só mesmo se as teclas estão tudo funcionando, se a bateria está em dia, está nas condições normais. E se você ter esses cuidados, você vai ter uma máquina aí que vai te satisfazer muito, que ainda tem um desempenho bacana aí para você rodar aí seus programas, para você rodar aí, para você fazer suas tarefas no dia a dia. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Espero vocês no próximo vídeo e que vocês possam se inscrever, comentar o que você achou do vídeo aí. E até mais!